O tema desta aula é intervalo intrajornada. O que é o intervalo intrajornada? É aquele intervalo que ocorre dentro de uma jornada de trabalho, tá? Ele é comumente conhecido como horário de almoço, mas a gente não pode entender como sinônimos, tá? Intervalo intrajornada e horário de almoço. Por mais que na maioria das relações trabalhistas coincida esse intervalo intrajornada com o horário de almoço, não é a mesma coisa. O intervalo intrajornada, ele é um horário para repouso do funcionário, tá bom? Do trabalhador. E ele pode ocorrer a qualquer hora. Se o trabalhador, suponhamos, trabalha à noite, né? Ele entre no serviço dele às 8 horas da noite. Ele não vai ter direito ao intervalo intra-jornada? Vai, a depender da quantidade de horas trabalhadas dele. Então, o intervalo intra-jornada, gente, é aquele intervalo para descanso que ocorre dentro da jornada de trabalho, tá? E esse intervalo, ele não é computado como hora trabalhada, não. Aquele intervalo, o trabalhador, ele não está à disposição do empregador. Então, esse horário não é computado dentro da jornada de trabalho. A CLT, ela traz de forma expressa, tá, o intervalo intrajornada. Eu vou fazer a leitura aqui com vocês, mas de antemão eu já quero adiantá-los do seguinte. O intervalo intrajornada, gente, ele é obrigatório, tá bom? Para os trabalhadores que trabalham mais do que 4 horas, tá? E se ocorrer a supressão deste intervalo, ou seja, se o empregador não deixar o trabalhador usufruir deste intervalo, o empregador terá que pagar o valor, tá bom, da hora deste intervalo. Só que nós tivemos uma grande alteração após a reforma trabalhista e eu vou trazer para vocês agora o que está vigente, tá bom, atualmente, o que ficou estabelecido após a reforma trabalhista, que é o seguinte: em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo, em contrário, não poderá exceder a 2 horas. Então, para aqueles trabalhadores que trabalham 6 horas ou mais, eles têm o direito a, no mínimo, 1 hora de intervalo e, no máximo, 2 horas de intervalo, salvo se estiver algum contrato ou acordo, tá bom, escrito, prevendo de forma contrária. Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Então, aqueles trabalhadores que trabalham de 4 até 6 horas, eles têm direito a 15 minutos de intervalo. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Então, pode existir, né, esse acordo para redução do intervalo intra-jornada. No entanto, a empresa tem que obedecer uma série de critérios, além de que o trabalhador não pode fazer horas extras, tá? E olha só, isso aqui que é o mais importante para nós. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intra-jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória, tá bom? Apenas o período suprimido, com um acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Então, suponhamos que um trabalhador, ele vai lá e faz um acordo, né, de boca com o empregador e fala assim: olha, eu não posso fazer só 20 minutinhos de almoço para eu sair mais cedo? Aí o empregador vai lá, beleza, né? Você, quem sabe, pode fazer. Só que após sair do serviço, o trabalhador ajuiza uma ação trabalhista, tá? Pleiteando
esse horário, né, de intervalo intra-jornada que ele teria direito. Então, ele pode pedir esses 40 minutos, tá bom? Que faltam para completar a 1 hora de intervalo, mais o adicional de 50% sobre esses 40 minutos, tá, gente? E também, lembra que eu acabei de falar que o máximo do intervalo intra-jornada é 2 horas, né? Não pode exceder 2 horas. E se exceder, o que acontece? Então, suponhamos que o trabalhador, ele fazia todos os dias 2 horas e 30 minutos, né, de descanso. Esses 30 minutos que excederam essas 2 horas, tá? Ele será pago, o tanto os 30 minutos, quanto o adicional. Lembrando, gente, que ele tem natureza indenizatória, então não tem qualquer incidência. Não incide imposto de renda, não incide FGTS, não incide INSS e também não gera reflexo em nenhuma verba. Não vai gerar reflexo em 13º, não vai gerar reflexo em férias, tá bom? É somente o valor do intervalo da hora e o adicional. Não gera nenhuma incidência, não gera nenhum reflexo. E aqui, por último, fala assim: o intervalo expresso no caput poderá ser reduzido ou fracionado àquele estabelecido no parágrafo 1º. Poderá ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço, em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins, nos serviços de operações de veículos rodoviários empregados no setor do transporte coletivo, remuneração e concedidos intervalos para descansos menores ao final de cada viagem, tá? Então, esse intervalo intra-jornada no máximo de 2 horas, ele pode ser fracionado, tá bom? Para algumas categorias, tá bom? Como essas aqui que estão expressas e algumas outras que pode vir a ter convenção coletiva, tá bom? Versando sobre o assunto. Assim como a empregada doméstica também, gente, o intervalo dela também pode ser parcelado, tá bom? Em 2 intervalos, no decorrer da jornada de trabalho. Então, suponhamos, ela pode entrar 8 horas da manhã e fazer um horário de intervalo das 11 ao meio-dia. Aí, trabalhar mais um pouco e fazer outro horário de intervalo das 3 às 4 e terminar a jornada de trabalho, tá bom? Algumas categorias permitem esse fracionamento. Só que tudo que a gente falou agora, tudo que eu disse agora, vale, tá bom? Para o período posterior à reforma trabalhista, ou seja, para aquele período trabalhado a partir do dia 11 de novembro de 2017. E o período anterior à reforma trabalhista? A vigência, tá bom? Aliás, a previsão legal era um pouco diferente. A previsão legal trazia da seguinte forma. Quando o intervalo para repouso e alimentação previsto neste artigo não for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, tá? Então, o que é isso? Então, aquele trabalho que foi desempenhado anterior à reforma trabalhista, ou seja, do dia 10 de novembro de 2017 para trás, quando ocorre a supressão do intervalo intra-jornada, ela é devido por completo. Então, igual nesse exemplo que eu acabei de falar, em que o trabalhador, ele usufruía de 20 minutinhos de intervalo. O período posterior à reforma, ele vai ter direito a 40 minutos, que falta para completar 1 hora. No entanto, no período anterior à reforma trabalhista, o empregador terá que pagar a 1 hora completa, tá bom? Não só o tempo residual. O empregador terá que pagar 1 hora completa e essa verba não tem natureza indenizatória. Então, quando é anterior à reforma trabalhista, tem incidência em tudo, igualzinho às horas extras, tá bom? É como se a gente estivesse fazendo um cálculo de horas extras. Incide imposto de renda, incide INSS, FGTS e os reflexos também.
vai incidir 13º, vai incidir férias, tá? Normalmente, gente, estará previsto na sentença ou no acórdão, tá? Para vocês considerarem de forma diferente antes da data da reforma e posterior à data da reforma trabalhista. Mas também, se caso não esteja de forma expressa, este é o jeito correto de se realizar o cálculo, tá bem? Aí eu trouxe aqui só para fixar melhor. Então, aquele trabalhador que trabalha mais de 6 horas, ele tem direito de no mínimo 1 hora de intervalo e no máximo 2 horas. Aquele trabalhador que trabalha mais de 4 horas e menos do que 6, ele tem direito a 15 minutinhos de intervalo. E o trabalhador que trabalha até 4 horas não tem direito a intervalo, tá bom? Então, esses intervalos, eles são intervalos obrigatórios, tem previsão legal, então não são computados na jornada de trabalho. Só que, gente, é comum nós vermos algumas empresas conceder, né, aos trabalhadores 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos à tarde, uns minutinhos para o café. No entanto, esses intervalos, esses descansos, tá bom, concedidos de forma espontânea pela empresa, de forma espontânea pelo empregador, não tem previsão legal, né? Então, eles serão computados normalmente na jornada de trabalho. Por quê? Porque a pessoa está à disposição da empresa. Então, o empregador não pode nem descontar, tá bom, esse tempo que ele mesmo concedeu de intervalo e nem obrigar que o trabalhador fique após a jornada de trabalho. Então, vamos supor que em uma empresa, o empregador ele conceda no período da manhã 15 minutinhos para todo mundo tomar um café, né? Então, todo mundo tem direito a 15 minutinhos para tomar um café. No entanto, ele faz os trabalhadores trabalhar 15 minutos a mais no fim da jornada. Era para eles saírem às 5, no entanto, ele sai às 5h15, tá? Então, nesse caso, não pode, porque esse intervalo será sim computado e, nesse caso, esses 15 minutinhos que o empregador faz os trabalhadores ficarem a mais, será devido como horas extras, tá bom? Por quê? Porque os intervalos concedidos de forma espontânea, ou seja, aqueles que não têm previsão legal, tá bom? Eles fazem parte sim da jornada de trabalho e o empregador não pode descontar de qualquer maneira. E outra, se caso esse intervalo se torne habitual e depois o empregador resolva tirar, tipo, vocês ficaram 2 anos usufruindo de 15 minutinhos para o café da manhã e depois o empregador resolva retirar esses 15 minutinhos, gente, é tido como alteração contratual. Então, pode ser que seja paga uma indenização em razão da supressão, não, né? Do corte desse intervalo, mas tudo isso estará previsto em sentença. E outra coisa super importante, tá bom, para vocês saberem, já antevendo alguma dúvida que surja sobre o assunto, a gente sabe que a hora noturna, né, ela tem 52 minutos e 30 segundos, ela não tem 60 minutos igual a hora normal. Mas para aqueles trabalhadores que trabalham à noite, por mais que a hora noturna tenha 52 minutos e 30 segundos, o intervalo ele será calculado 60 minutos. O intervalo não será de 52 minutos e 30 segundos, tá bom? O intervalo tem que ser concedido 60 minutos no mínimo, ou seja, 1 hora no mínimo, conforme previsto no artigo 71, tá? Da CLT. Aqui é outro resumo que eu trouxe. Se o intervalo não for concedido integral ou parcialmente, será devido com acréscimo de no mínimo 50% em relação à hora normal. O intervalo será pago pelos minutos que faltarem, né, para completar essa 1 hora após a reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista é devida a 1 hora integral. E o excesso do intervalo, né, então, se o trabalhador trabalhar se o trabalhador usufruir de mais de 2 horas de intervalo, esse excesso, tá bom? Também tem que ser indenizado. Gente, eu trouxe aqui, até coloquei
esse preto e amarelo aqui para chamar a atenção de vocês, tá bom? Muito cuidado com a leitura sumular, muito cuidado com a leitura fria também, com a leitura seca dos textos de lei. Por quê? Essa súmula, se vocês forem pesquisar no site do TST, ela vai constar como vigente. No entanto, não é ela inteira que está vigente. Por quê? Porque ela fala assim, ó, quer ver? Ó, após a edição aqui, ó, da lei de 94, a não concessão, a concessão parcial do intervalo entre a jornada mínima para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento total do período correspondente. E após a reforma trabalhista, não é o pagamento total, tá bom? É o pagamento parcial, ou seja, daquilo que falta para completar uma hora. E aqui fala, não apenas daquele suprimido, com acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração. Ó, essa súmula aqui é de 2012, né? A nossa reforma trabalhista é de 2017. Nós temos várias súmulas em que parte dela já está em desuso, tá bom? Em que parte dela não tem validade. Tem que ocorrer a alteração dessa súmula, né? Mas, enquanto não tem, e vocês forem fazer a pesquisa, e é muito comum, tá bom? Está em sentença também, de acordo com a súmula número 437 do TST, tá? Não significa que é para vocês calcular desta forma. Não, vocês vão por o que eu acabei de dizer, por aquilo que está na CLT, está bem? Então, muita atenção com essa súmula. Se quiserem marcar, vai ter várias súmulas que eu vou falar isso para vocês, tá, gente? Que por mais que quando a gente pesquise, ela está vigente, mas tem parte dela que já está em desuso. Então, se quiserem fazer um bloquinho com essas anotações dessas súmulas para que vocês não se sintam inseguros, né, quando vocês pegarem cálculos para realizar, tá? Mas vai, tá bom? Eu só trouxe ela para falar para vocês isso, tá bom? Mas o que vale é aquilo que está lá na CLT. Então, após a reforma trabalhista, é parcial. É apenas aquilo que falta para completar a 1 hora de trabalho. A anterior reforma trabalhista, aí sim, é a 1 hora completo, está bem? E eu trouxe aqui 2 simulações para vocês. Então, vamos fazê-las. Simulação 1. Vou colocar aqui o nome do nosso trabalhador. Deixa eu colocar intervalo, né? Intrajornada, para ficar fácil da gente encontrar. Empresa 1, 2, 3. Parâmetros do cálculo. Vamos mudar aqui. Gente, se alguém for do estado de Alagoas, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher outro estado, tá? Aí agora por quê? No meu PJ Calc, a tabela está do TRT 15. Então, qualquer outro estado que eu for colocar, que não seja o estado de São Paulo, não vai pegar os feriados municipais nem os feriados estaduais. Então, se vocês estiverem com qualquer tabela que não seja do TRT de Alagoas, vocês podem colocar qualquer estado e cidade, desde que não seja o que está a sua tabela aí. E se tiver alguém de Alagoas que está com o sistema atualizado nesse estado, então vocês escolhem qualquer outro que não vai ter diferença no nosso cálculo. Vamos lá. Data de admissão, 10 de janeiro de 2020. Data de demissão, 10 de fevereiro de 2021. Data do ajuizamento, 15 de 4 de 2021. E aqui somente isso que a gente tem para colocar, tá? Não tem qualquer outra alteração. Não tem faltas, não tem férias. Vamos colocar o salário, 1.200 durante todo o contrato de trabalho. Então, aqui novo. E o valor aqui, ó, 1.200. E salvar. E como que a gente vai calcular esse intervalo entre a jornada? Ó, foi nos trazida a jornada de trabalho realizada pelo nosso trabalhador. Então, ele trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 3 e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Então, a gente vai colocar aqui no nosso cartãozinho de ponto. Então, a gente clica em novo, né?
Vamos em programação semanal, que é aquela em que o sistema se repete, tá bom? Essa programação que a gente vai colocar aqui. Então, ele entrava às 8 da manhã e saía às 3 da tarde, todos os dias. Né? De segunda a sexta. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. E o que é que nós vamos calcular? É o intervalo entre a jornada, né? Onde que ficam os intervalos? Aqui, ó. Períodos de descanso. Todos os intervalos previstos em lei estão aqui. E nós vamos apurar o intervalo intra-jornada aqui, ó. Em jornada superior a 6 horas, né? Que é no mínimo de 1 hora. Então, nós vamos e clicamos aqui. E olha só, ao clicar, o sistema ele já traz, tá bom? Parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, que é o quê? Ele vai calcular, tá, gente? Apenas o período residual. Se a gente colocasse essa opção aqui, ele calcularia a 1 hora completa, ó. Pode ver que ele já desmarca a outra, ele não deixa os dois selecionados. Então, a gente vai vir aqui, salvar, visualizar cartão e, ó, apurar cartão de ponto. E olha aqui, ele já nos trouxe o intervalo entre a jornada. E olha, o período é posterior à reforma trabalhista, né? Bem posterior. De 2020, e ele parou de trabalhar em 2021. Então, seria somente o tempo residual, mas nesse caso vai ser 1 hora completa, né? Porque ele não fazia nenhuma hora de almoço. E pra gente calcular, é só vir aqui, ó, expresso. Opa, cadê? Intervalo intra-jornada, ó, clicamos aqui e salvar. Vamos vir aqui em parametrizar. Olha, ele já puxou o salário pago, por quê? Porque só tem uma verba, tá bom? Só tem cadastrada lá. Então, ele já nos trouxe. É 1,5, o adicional de 50%, tudo certinho, tá bom? Não tem qualquer alteração para fazer aqui. E apenas aqui em quantidade. Qual que é a quantidade de horas de intervalo, né, que ele deveria receber e não recebeu? O cartão de ponto apurou pra gente. Então, a gente clica aqui, ó, horas intra-jornada. Clicamos no maisinho e salvar. Prontinho. Só lembrando, aqui, ó, só retira, tá bom, pessoal, as incidências, porque não tem, tá? Então, retira todas as incidências, porque é posterior à reforma trabalhista, então não tem qualquer incidência. Clicamos em regerar, tá? E se fosse só isso, né, o cálculo em si da verba estaria pronto. Ó, vou vir aqui imprimir, demonstrar para vocês como que aparece. Opa. Ó, intervalo entre a jornada. Aqui, ó, o cartão de ponto, ó, tá vendo? Ele demonstra, ó, certinho aqui a hora entre a jornada, 1 hora em cada dia trabalhado, né? Até o final. Ele aparece de todos os dias. Aqui o resumo do cartão de ponto, o resumo mensal, aqui o nosso histórico salarial, e aqui o cálculo da verba em si. Pegou a base de cálculo de 1.200, né, que é o valor do salário pago, dividiu por 220, multiplicou por 1,5. Aqui, ó, ele trouxe a quantidade, tá bom? De horas entre a jornada. Bem simplesinho, né? Bem rápido de fazer. Parece um pouco difícil o assunto, mas ele é muito fácil de nós realizarmos no sistema. Agora eu vou fazer a outra simulação com vocês. Agora a gente já vai para a segunda, tá? A gente encerrou a primeira e agora nós vamos para a segunda simulação. Vou colocar aqui, ó. Intervalo intra-jornada 2, tá? Para ficar fácil a identificação para vocês. Empresa 1, 2, 3. E vamos parametrizar nosso cálculo. Lagoas, Água Branca, data de admissão desse daqui, ó, 10 de janeiro de 2017, olha só.
10 de janeiro de 2017, anterior à nossa reforma trabalhista. Data de demissão, 10 de fevereiro de 2018. A data do ajuizamento, dia 15/4 de 2018. E prontinho, aqui é somente isso, né? Salvamos. E aqui, ó, a mesma coisa, ó, salário de R$ 1.200, né? Então, não tem faltas, não tem férias, vamos direto para o salário pago. Aqui, ó, valor R$ 1.200. Clica no maisinho, né? Não esquece de salvar. E pronto. E agora, vamos apurar a nossa verba. Ou apurar nossa verba não, né? Primeiro, a gente vai ter que digitar o nosso cartão de ponto, porque a gente não tem a quantidade. Então, olha o horário do nosso trabalhador. Ele trabalhava das 8 ao meio-dia e do meio-dia e 20 até as 4h20, né? E aos sábados das 8 ao meio-dia. E olha só, a gente tem um período anterior à reforma e um período posterior à reforma, né? Como que a gente vai fazer nesse caso? Então, vamos em cartão de ponto em novo. O que a gente vai calcular? No intervalo entre a jornada? Então, já vou clicar nele aqui, ó. E ele já traz para mim o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, que é aquele que fala que é o período residual. Mas eu vou ter um tempo do período residual e eu vou ter um tempo do período integral. Dá para marcar os dois? Não dá. Ó. Então, eu vou ter que fazer 2 cartões de pontos, tá? Então, o primeiro a gente vai fazer o do primeiro período, do dia 10 de janeiro de 2017 até o dia anterior da vigência da reforma trabalhista. E onde que eu faço isso? Aqui, ó. Período. Nós vamos limitar o nosso cálculo até o dia 10 de novembro de 2017, né? Nesse período, era integral. Então, por mais que o nosso trabalhador fazia 20 minutinhos de almoço todo dia, o empregador, em razão dessa supressão de 40 minutos, ele vai ter que pagar essa 1 hora integral mais o adicional. Então, é esta opção aqui, ó, tá? Nós vamos em programação semanal e vamos colocar o horário de trabalho. Das 8, né? Ao meio-dia, aí ele voltava meio-dia e 20 e saía às 4h20. E isso durante todo o contrato de trabalho. Isso todos os dias também, né? A gente é só dar um Ctrl+C e abaixando e dando Ctrl+V, tá? E aos sábados, das 8 ao meio-dia. E prontinho, ó. É só a gente clicar em salvar. E agora, tá? Vamos cadastrar, né, o nosso cartão de ponto no período posterior à reforma trabalhista. Então, nós vamos clicar aqui em novo, né? A data inicial, qual que é? É dia 11 de novembro de 2017. O dia, né, que a reforma trabalhista entrou em vigência, até a data final do contrato de trabalho. O que é que nós iremos apurar? Não é apenas o intervalo entre a jornada? Então, eu vou vir aqui direto nele, seleciono o checkbox e, ó, ele já traz para mim, né, a opção do artigo 71, parágrafo 4º, que é aquela que vai calcular apenas o período residual, ou seja, vai calcular apenas aquele período que falta para completar a 1 hora de trabalho, de intervalo. Então, o que nós iremos fazer? A mesma coisa, né? É o mesmo contrato de trabalho, a mesma jornada, a gente apenas teve que fazer 2 cartões de pontos, porque o sistema não permite, ó, que a gente apure das 2 formas, selecione aqui, né? Então, tem que fazer tem que fazer um para cada configuração. Gente, nós conseguimos, tá, realizar a quantidade de cartões de pontos que a gente quiser. As datas apenas não podem se encontrar. Igual aquele meu outro encerrou, né, no dia 10 de novembro de 2017.
Se eu colocasse aqui 10 de novembro de 2017, o sistema não deixa eu salvar, porque as datas não podem se repetir dentro dos cartões de ponto. Mas, ó, desta forma aqui, o sistema permite que nós façamos. Ó, já está aqui, né? Apurar apenas o tempo residual para completar 1 hora de intervalo. Da mesma forma, né? Programação semanal e a mesma jornada de trabalho. Das 8 da manhã ao meio-dia, meio-dia e 20, às 4h20. Só conferir, das 8 ao meio-dia, meio-dia e 20, às 4h20. E isso se repete, né, de segunda a sexta-feira. A gente novamente, tá? Eu só dou um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. E ao sábado, né, nosso trabalhador trabalha das 8 ao meio-dia. E prontinho, só a gente clicar em salvar. Agora, ó, nós estamos com os 2 cartões de ponto. Vamos em visualizar cartão, excluir esse que já estava aqui, ó, e apurar cartão de ponto. Ó, estão vendo? Ele une os 2 cartões de ponto. Por quê? Porque é um contrato de trabalho único, né? A gente apenas precisava diferenciar essas formatações em cada cartão de ponto. Ó, mas aqui ele traz de forma única o resumo para nós. O que é que a gente vai fazer agora? Calcular a verba em si, né? Expresso o intervalo intra-jornada, ó, clico nela aqui e salvo. Antes de parametrizar, eu só vou vir alterar o nome anterior à reforma, para que a gente consiga, né, identificar e salvar. E vamos pegar outra aqui. Intra-jornada. Posterior à reforma. E salvar. Prontinho. Agora sim, vamos parametrizar, né, as nossas verbas. Então, vamos começar com esse período anterior à reforma. Lembra que eu disse para vocês que o período anterior à reforma, o intervalo intra-jornada, né, a supressão, é a mesma coisa da gente realizar o cálculo de horas extras. Tem todas as incidências e tem os reflexos. Somente lembrando, gente, que, tá, isso também vai estar previsto em sentença. O juiz, na sentença, ele vai trazer de forma expressa que nesse período anterior, né, à reforma trabalhista, esse período anterior ao dia 10 de novembro de 2017, é para considerar, tá bom, os reflexos em tais e tais verbas. Mas, lembrando que contribuição e imposto de renda não precisa estar na sentença para que a gente calcule. Então, no período anterior à reforma, sempre tem incidência no imposto de renda e na contribuição social. Ó, nós temos que limitar o nosso cálculo aqui também. Eu sei que a gente limitou lá no cartão de ponto, né? Mas você viu que ele se une, né? Não são 2 cartões de ponto. Na verdade, é um cartão de ponto, mas com períodos com formatações diferentes, podemos assim dizer. Então, a gente precisa limitar aqui, ó. Então, até o dia 10 de novembro de 2017, né? Nós queremos que considere de uma forma, ou seja, que o intervalo intra-jornada seja calculado com a mesma configuração que a gente faz nas horas extras. A quantidade do cartão de ponto, vim aqui importado do cartão de ponto, né? Escolhi intervalo intra-jornada e clico aqui no maisinho. Tem todas as incidências, né? Que é anterior à reforma, clico em salvar. Ó, o sistema me pediu para regerar. E, ó, vou trazer os reflexos. Porque, em regra, é devido, tá bom, gente? Trazer só não. 13º, aviso prévio e férias. Agora, vamos parametrizar do período posterior à reforma trabalhista. Período posterior à reforma trabalhista, nós temos que limitar o nosso cálculo. Agora, é o inicial, né? É para começar a considerar a partir do dia 11 de novembro de 2017. Mesma coisa, importado o cartão de ponto, horas intra-jornada, clicamos no maisinho. No entanto, na CLT, no artigo 71, ela é bem clara e fala que ele tem natureza indenizatória, ou seja, ele não tem característica de verba salarial e não tem incidência em nada. Então, a gente vai desmarcar tudo e clicamos em salvar.
regerar e os reflexos. Gente, se não tem incidência, quem dirá reflexos em outras verbas, né? Então, após a reforma trabalhista, o intervalo entre a jornada, a gente não marca nada. Só que, ó, deixa eu vir aqui em liquidar, né, para aparecer os valores. Só que, gente, o sistema, ele tem uma pequena falhinha, que é o quê? Ó, vamos ver o mês de novembro anterior à reforma. Cadê? Aqui, ó. Ele considerou 15 horas, ponto 71. E vamos ver o mês de novembro posterior à reforma. Ele considerou também 15 horas e 71. Vamos entrar aqui em cartão de ponto, ó, visualizar cartão, novembro, e olha só, mês de novembro, ele é integral 15 horas e 71. O que a gente vai fazer nesse caso? Nós temos que fazer a modificação manual, tá bom? O sistema, ele não calcula os mês cortados, tá vendo? Ele considerou o período integral nas duas verbas. Então, a gente tem que vir aqui, ó, em grade de ocorrências, entrar no mês de novembro de 2017 e contar. Então, a gente vai vir aqui, ó, em janeiro, né, até, hoje, janeiro, dia 1º, até o dia 10, quantas horas extras integral o nosso trabalhador não fez? Então, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E como no período anterior à reforma é devido o intervalo integral, a gente clica aqui, ó, em ocorrências e apenas coloca aqui 8, tá? E clicamos em salvar. E agora a gente vai verificar, tá? Aqui no cartão de pontos também, quantos dias ele trabalhou posterior à reforma e teria direito ao intervalo, ó. Acho que eu contei errado. Peraí, vamos contar de novo o período anterior à reforma. Eu contei o sábado, e o sábado a gente não precisa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos de novo. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos vir aqui e alterar, né, gente? Porque o sábado não tem, porque ele trabalhava apenas 4 horas. Então, colocamos aqui. E agora vamos ver o período posterior, né? A reforma, quantos dias ele trabalhou. Então, a gente começa aqui no dia 11. Ó, dia 11 é sábado, então não conta. Então, 1, 2, ó, o feriado aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né? 13 horas. Mas o período posterior à reforma, a gente tem que lembrar o quê? Que é apenas o saldo residual. Tá? Então, eu vou trazer aqui no Excel para demonstrar para vocês. Ó, vamos contar de novo para não ter dúvida, né? Ó, dia 11 não conta porque no sábado não tinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu vou colocar o 13. E ele nos usufruía todos os dias de 20 minutinhos. Então, ele tem que ser pago para ele esses 40 minutos que faltam, né? Para completar a 1 hora de intervalo entre a jornada. No entanto, gente, a gente não faz o cálculo de horas dessa forma, né? A gente precisa transformar os minutos em decimais. Vou só abrir aqui a tabelinha, tá? Que eu disponibilizei para vocês. E aqui está, gente, ó. Então, 40 minutos, olha aqui, ó. Equivale a 67 decimais. E aqui, ó, também faz o cálculo. Se vocês colocar 40 minutos, ó, ele vai trazer 67. Então, pra gente calcular, né, nós temos que considerar aqui, ó, 67. Então, nós vamos pegar as 13 horas, né, os 13 dias e multiplicar por 67. Que vai dar, né, que a gente deveria dividir, ó, deixa eu pôr aqui 0,67, que vai dar 8,71, viu?
Bem simplesinho. Somado, né, com aquele 7 que a gente colocou no período anterior à reforma, ó, vai dar 15,71. E olha só, vamos vir aqui em visualizar cartão, período de novembro, 15,71. Então, eu demonstrei isso para vocês poderem fazer a contraprova, mas no dia a dia, uma forma prática de fazer é apenas você calcular o período anterior à reforma, que vai ser essa 1 hora integral, e essa quantidade que vocês acharem, igual nesse caso nós encontramos 7 horas, né? É só vocês reduzirem do valor integral aqui, ó, do resumo do cartão de ponto e colocar no mês de novembro, no período posterior à reforma trabalhista. Aqui, ó, que é 8,71. É 8,71? É 8,71. E salvamos. E prontinho, nosso cálculo está pronto, ó. No sistema, ele vai aparecer separadinho. Gente, aparece esses avisos porque toda vez que a gente modifica as ocorrências de forma manual, ele aparece esses avisos, tá? E imprimir. Ó, o sistema em si, ele é muito bom, mas ele ainda tem algumas coisas que ele é falho, né? Igual esse fato dele não pegar, né, o mês quebrado, ele trazer o mês cheio. Então, muita atenção quando vocês precisarem pegar data quebrada, tá? Verifica a forma que o sistema levou. Aqui está, intervalo anterior à reforma, ó. Todos os reflexos, ó, o posterior à reforma não tem nenhum reflexo, né? E aqui está o nosso cálculo. Bem simples de fazer no sistema. Eu sei que o primeiro ponto pode ser um pouquinho complicado, esse anterior à reforma e posterior à reforma, mas depois que vocês fazerem a primeira vez, vocês vão ver o quanto é prático, tá? O tema da nossa próxima aula é intervalo interjornada, né? Então, vamos dar continuidade a esse tema de intervalos e aguardo vocês até lá.